Olá, alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Eu sou o professor Renato Souza e agora vamos ver qual é o objeto de conhecimento desta aula. Vamos lá. Aula de número 6. Objeto de conhecimento: doutrinas religiosas. Detalhamento: diversidade de doutrinas religiosas e suas concepções de mundo, vida e morte. Então agora, aluno, você se prepara, se organiza o seu material, se conecta aqui com a nossa aula, porque ela vai começar. Olá, alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. Nesta aula de ensino religioso, nós vamos conhecer alguns conceitos, algumas concepções que são muito básicas das tradições religiosas. São conceitos como mundo, vida, morte, como as religiões, de uma forma geral, entendem e ensinam esses conceitos aos seus fiéis, aos seus adeptos. Esses conceitos estão na base da doutrina de todas as religiões, de todas as tradições religiosas. Por isso é importante a gente conhecer esses conceitos para que a gente possa também ter um entendimento melhor da doutrina das religiões e até mesmo da nossa própria religião, né? E perceber como essa dimensão doutrinária das religiões é muito importante e ajuda a definir a própria religião em si. As tradições religiosas, elas vão ter um olhar especial para algumas dessas definições. Vamos lá, vamos para a nossa aula. Então, os primeiros passos em nossa aula, vamos conhecer alguns conceitos básicos que ajudam na compreensão de nossa aprendizagem em ensino religioso. Aquilo que eu falei, os conceitos básicos que estão na base do corpo doutrinário das diferentes tradições religiosas. Então, essa aula ela é muito importante para que a gente possa compreender o nosso objeto de estudo, que são as tradições religiosas. Vamos lá. É importante conhecê-los para que, no futuro, quando eles venham a aparecer em algum outro momento, saibamos do que se trata. Como esses conceitos estão na base do ensino religioso, das ciências da religião, que é a base teórica da nossa disciplina, quando eles aparecerem em algum outro momento das aulas de ensino religioso ou nas aulas de qualquer outro componente curricular, a gente saiba do que se trata. Então, é um conhecimento que ele vai ser explorado, ele vai ser utilizado em outro momento da vida escolar de vocês. Então, vamos prestar bem atenção e vamos anotar o máximo de informações que nós conseguirmos. Vamos começar primeiro, olha que interessante, né? O conceito de conceito. Nossa, professor, que confusão é essa? Para que a gente possa entender o que as religiões fazem com esses elementos, né? A pessoa, o mundo, a vida, a morte, ela conceitua, as religiões conceituam em suas doutrinas. E o que é conceituar? Às vezes os professores, nas avaliações, nos trabalhos, pedem aos alunos, solicitam aos alunos que conceituem tal coisa. O que é conceituar? Olha aqui do meu lado. Conceito significa definição, concepção ou caracterização. Ou seja, no conceito nós vamos definir, vamos conceber e vamos caracterizar aquilo que está sendo solicitado. É a formulação de uma ideia por meio de palavras ou recursos visuais. O conceito ele é justamente isso, é uma ideia que é dada sobre alguma coisa, por meio de palavras ou de recursos visuais. Eu posso conceituar por palavras faladas, escritas, ou eu posso usar algum recurso visual para manifestar, para dizer um determinado conceito, uma definição, uma concepção, ou para caracterizar alguma coisa. Então, nesse caso, nós vamos usar aqui palavras e imagens para que a gente possa mostrar como as religiões conceituam elementos como pessoa, vida, morte, mundo.
que, como eu falei, estão na base do corpo doutrinário das diferentes religiões. Ainda tem mais coisa importante aí. O termo conceito tem origem a partir do latim conceptus, do verbo concipere, que significa coisa concebida ou formada na mente. O conceito, ele é uma ideia concebida ou formada na nossa mente que é externado quando solicitado. Né? Quando se solicita a uma religião ou a um religioso, um representante religioso, que diga, por exemplo, qual é o conceito de vida na sua religião. Então ele precisa ter aquele conceito de vida já concebido na sua religião, na sua mente também, para que ele possa dizer, né, responder àquela indagação, àquela pergunta. O que é a vida segundo a sua religião? Então, o conceito ele se origina na nossa mente, né, na nossa concepção, na nossa mente, para que possamos externá-lo, como foi dito, ou com palavras ou com recursos visuais. Vamos lá? Nós temos aqui, olha, o fenômeno religioso e alguns dos seus conceitos mais básicos. Né? Dentro da dimensão religiosa, trabalha-se com vários conceitos. Isso aí é muito importante. Né? Desde o 6º ano, no ensino religioso, nós vamos conhecendo diversos conceitos dados pelas ciências das religiões para que nós possamos trabalhar cientificamente o fenômeno religioso. Desde o que é religião, por exemplo, o que é uma religião monoteísta, o que é uma religião politeísta, ok? Vamos lá, vamos voltar para aquela cartela. Olha, dentro da dimensão religiosa, trabalha-se com vários conceitos, a fim de que haja uma compreensão do fenômeno estudado. Olha que importante, o conceito ele vai nos ajudar na compreensão do fenômeno religioso e das suas diferentes manifestações. Por exemplo, quando eu vejo a procissão de um santo no meu bairro, na minha vila, eu, através do estudo do ensino religioso e das ciências das religiões, eu sei identificar. Olha, a procissão é uma prática própria da Igreja Católica. A Igreja Católica é uma parte numerosa, grande, da religião cristã. Por exemplo, a Marcha para Jesus, né? É uma manifestação religiosa que reúne várias igrejas evangélicas, e as igrejas evangélicas é uma outra parte muito numerosa do cristianismo. Então, eu já sei definir aquela coisa, eu já sei definir aquele movimento, aquela manifestação religiosa. Vocês estão vendo como é importante a gente conhecer alguns conceitos no nosso componente curricular? Vamos lá, vamos ver os conceitos que nós vamos estudar nesta aula. Alguns desses conceitos são pessoa, mundo, vida, morte. Vamos segurar um pouquinho nessa cartela? Olha como esses conceitos são importantes e eles estão também na base das religiões. As religiões, elas congregam pessoas que partilham a mesma fé. Congregam pessoas que partilham a mesma fé, que estão presentes no mundo, mas que esperam ir para o mundo espiritual por meio da prática de sua religião. E são pessoas que se congregam no mundo à espera de um mundo futuro, e nesse mundo futuro esperam ter a vida plena. Mas para chegar nessa vida plena, precisam passar pelo processo de morte. Olha que interessante como esses conceitos estão conectados, estão na base linear da ciência da religião e de muitas religiões, praticamente todas elas, né? Procuram ter esses conceitos bem definidos para orientar os seus fiéis e alimentar a sua vida religiosa. Então agora nós vamos para o primeiro conceito. Conceito de pessoa. Olha só. Será que se eu perguntar de você agora o que é uma pessoa, você conseguiria definir, né, de forma escrita? Vamos ver aqui no geral esse conceito? Uma pessoa é um ser humano, um ser com sentimentos, vontades e inteligência. As pessoas são seres conscientes, com arbítrio próprio e, tendo plena capacidade mental, são responsáveis pelos seus atos.
Olha que conceito interessante, né? A pessoa ela é um ser humano, né? Um ser humano, todo ser humano é uma pessoa. Então, o ser humano ele é dotado de sentimentos, de vontades, de inteligência, né? E o ser humano, as pessoas, os seres humanos, uma vez conscientes disso, eles têm o arbítrio próprio, a vontade própria, a liberdade de agir e de atuar conforme a sua consciência. E também são responsáveis pelos seus atos, caso não tenha nenhuma limitação ali emocional, mental, eles têm que responder pelos seus atos. Então veja só como a pessoa, o ser humano, é definido de uma forma geral. De uma forma geral. Nós ainda temos mais um pouco desse conceito geral. Olha aí. Toda pessoa é um ser único que possui individualidade, personalidade e identidade. Como seres dotados de moral, as pessoas têm valores que moldam seu comportamento e pensamento. Olha como essa cartela é interessante, né? Ela complementa a cartela anterior. A pessoa, ela é um ser único, nós somos seres únicos. Ainda que sejamos gêmeo com algum irmão nosso, os gêmeos, embora tenham muitas características iguais, mas são seres diferentes. Cada pessoa possui identidade própria, possui individualidade própria, possui personalidade própria. Como seres humanos, seres religiosos, nós somos dotados de moral, de senso de moral, que a escola, a família e a religião vão ajudar a desenvolver esse senso de moral, né? Então, como é importante a gente ter entendimento dessas coisas, que nós entendemos a nós mesmos, né? O que ser eu sou no mundo, né? Que tipo de coisa eu sou no mundo, nessa criação tão diversa de Deus. Nós estamos descobrindo aí, nesse conceito de pessoa, né? Como nós somos complexos, mas ao mesmo tempo como nós somos seres belos, né? Somos dotados de inteligência, de moral, de identidade, de personalidade próprios. E não somos iguais aos outros, né? Nós temos muitas características parecidas, ou algumas até mesmo iguais, mas nós também temos dimensões que são próprias, que são só nossas. Só nós somos daquele jeito, só nós temos aquelas características. Outras pessoas não têm. Como eu falei, ainda que seja o nosso irmão, a nossa irmã gêmeos, né? E agora, vamos ver o conceito de pessoa na religião. Partindo da ideia anterior, nas religiões o conceito de pessoa pode ser aplicado tanto ao ser humano como, no caso das religiões teístas, a própria divindade. Nós demos um passo, nós temos da definição de nós mesmos como seres humanos, e na religião, para algumas religiões, esse conceito de pessoa também se atribui à divindade, também se atribui aos seus deuses. Vamos lembrar uma coisa aqui importante? Olha esse conceito que nós vimos na cartela anterior, está conceituando agora. Que são religiões teístas? São aquelas que acreditam em um ser, uma pessoa divina e sagrada, ou seja, em um ou mais deuses, em forma ou com atributos de pessoa, com atributos de ser humano. As religiões teístas acreditam num Deus em forma de pessoa, em forma de ser humano, mas de uma pessoa divina, sagrada, imortal, eterna. Né? São atributos também divinos. É uma divindade com formato humano. Né? Vamos seguir. O conceito de pessoa na religião, como exemplos de religiões teístas, ou seja, que concebem a divindade com formas humanas, nós temos o quê? Nós temos a religião da Grécia Antiga, cujos deuses, os deuses olímpicos, tinham formas e características de seres humanos, né? Tinham ciúmes, se casavam, ficavam com raiva, se vingavam, brigavam entre si, são atributos humanos. Amavam, geravam filhos, né? São atributos humanos.
Vamos ver o próximo exemplo de religião teísta, o cristianismo, que adora uma trindade formada por 3 pessoas divinas e eternas: Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus formado por 3 pessoas que são igualmente divinas, eternas, poderosas, todas poderosas, né? Onipotentes. Né? E uma dessas pessoas entra na realidade humana e na figura de Jesus Cristo. Daí o nome cristianismo. Olha que interessante. Então, vimos aí 2 religiões que entendem Deus ou seus deuses como pessoa, né? A religião na Grécia Antiga e o cristianismo. Vamos para o conceito de mundo. O conceito de mundo. Chamamos mundo comumente o nosso planeta, a Terra, ou ainda a outros planetas, referindo-se a eles como outros mundos. Né? Já é um conceito mais científico, né? Mais voltado para a ciência, para a astronomia. Vamos continuar com esse conceito, vamos lá. O mundo também pode ser a nossa existência, a nossa história, os nossos amores e amizades, os nossos gostos, ou ainda o que se passa pela nossa cabeça. Olha só que conceito mais abrangente de mundo. Por isso que às vezes se pergunta, né? Em que mundo você vive? Né? Em que realidade? O que é que passa na sua cabeça? Né? Que realidade você vive? Né? E vamos ver agora como que as religiões conceituam o mundo. No ambiente religioso, o mundo é resultado da criação realizada pelo Deus Criador. Geralmente, o mundo é dado ao ser humano como um dom, um presente, mas em troca, o homem deve zelar e cuidar do mundo. Olha só, na dimensão religiosa, o mundo é um dom de Deus para a humanidade, né? É criado para a humanidade. Vamos continuar nesse conceito religioso de mundo. Para a maioria das religiões, existem basicamente 2 mundos: o material, no qual vivemos, e o espiritual, habitado por Deus e para o qual estamos destinados aí após a nossa morte neste mundo, o mundo terreno, né? Então existe o mundo terreno e o mundo espiritual. A maioria das religiões tem essa concepção, né? E vamos ver agora, aqui ao meu lado, essa ideia de mundo, como a tradição judaico-cristã vai entender isso. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Quer dizer, nessa ideia da criação do mundo, na tradição judaico-cristã, Deus coloca a pessoa humana, que nós vimos o conceito anteriormente, como responsável por esse mundo criado por Deus. É o ser humano que é o guardião desse mundo, é o zelador deste mundo. Não para destruí-lo, mas para zelar, para guardar, para manter a criação de Deus. Então vamos para um outro conceito agora? O conceito de vida. Olha só, vida é um termo com significado bastante amplo e cujos exemplos são variados. Né? Vida, a palavra vida tem variados conceitos, mas vamos nos deter aqui num. Vamos lá, a próxima cartela vai nos ajudar. Vida significa existência, do latim vita, que se refere à vida. É o estado de atividades incessantes comum aos seres organizados. É o período que decorre entre o nascimento e a morte. Olha, essa última frase, o que é a vida? É o período de tempo, obviamente, que decorre entre o nascimento e a morte. Isso é a vida. Né? Pode ser a vida humana, a vida animal, a vida vegetal, a vida dos rios, dos mares. Né? A vida, ela é muito importante. Né? Deus cria a vida, Deus é o Deus da vida. Então, ela é um dom
que é dado gratuitamente ao ser humano e aos outros seres criados por Deus. Vamos lá, vamos avançar um pouco mais, né? E falando em vida, em mundo, agora nós estamos aqui na órbita do mundo e o mundo nas mãos de Deus, né? Vamos ver essa relação entre religião e vida. Para as religiões, a vida é um dom, uma dádiva dos deuses. Por isso, a preservação da vida, ela é um dever, ela é um mandamento. Na maioria das tradições religiosas, é mandado por Deus cuidar e preservar da vida. Para todas elas, para todas as religiões, tirar a vida é um pecado gravíssimo. Só Deus pode tirar uma vida quando este entende que a caminhada de sua criatura neste mundo terreno chegou ao fim. Só Deus, se Ele dá vida, só Ele pode tirar, ok? A violência, por isso mesmo que a violência, em todas as suas expressões, é uma grande inimiga da vida. Uma mensagem de paz e harmonia entre as pessoas é um elemento recorrente e comum a todas as religiões. A religião lembra ao ser humano sua vocação, seu chamado de cuidar, de zelar pela vida. A ideia de vida que trazemos aqui também se refere à vida do planeta, ou seja, ao meio ambiente, à natureza. O cuidado ecológico é o cuidado com a vida em todas as suas manifestações. A vida em todas as suas manifestações. Outro ensinamento comum a todas as religiões é que a vida neste mundo material, no qual nós vivemos, deve ser vivida como um grande aprendizado, uma preparação para a vida futura, a vida após a morte, no mundo espiritual. Toda religião tem essa missão de preparar os seus adeptos para a vida após a morte, para que esse adepto ingresse na vida espiritual, né, com o seu Deus, com a divindade que ele acredita. E falando de passagem do mundo material para o espiritual, vamos ver agora o conceito de morte? Vamos lá. Ai, professor, conceito de morte. Que coisa! Mas olha como é interessante. A morte é a parada definitiva do funcionamento de todos os sistemas de um organismo vivo, de um corpo, seja ele humano, animal ou vegetal. Então, quando para essas funções, aquele corpo é considerado um corpo morto. Vamos lá, ainda temos mais uma parte desse conceito. Ambientalistas também falam da morte dos rios, de suas nascentes, dos mares e dos oceanos. Olha que interessante. Também rios, nascentes de água, né? Nascentes de água potável, mares, oceanos podem morrer. Né? Interessante isso. Vamos continuar. Tem mais um pouquinho. Desde os seus primórdios, o ser humano convive com a morte, mas ainda não conseguiu lidar com ela. Com o passar dos tempos, as práticas religiosas foram se formando ao redor dos funerais e sepultamentos. Olha que interessante. É ao redor do fenômeno da morte que as primeiras formas de religião, na história das religiões, as primeiras formas de religião, de ritos, de culto, foram se formando. Quem futuramente se dedicar ao estudo da arqueologia vai perceber isso. Quando se estuda um povo antigo, uma das primeiras coisas que se procura são os seus cemitérios, para entender ali as primeiras formas de crença ao redor do sepultamento, ao redor da morte. Olha só como é interessante isso, né? A gente tem medo da morte, mas as práticas religiosas, elas começam aí a partir das práticas de sepultamento. Vamos lá, vamos continuar. E aqui ao nosso lado aparece o anjo da morte. Professor, cuidado, professor. Não, eu acho que ele não vai me levar agora, mas é para ilustrar a nossa aula, né? E mostrar que a morte não é necessariamente uma coisa ruim, mas também pode ser representada por algo belo. Vamos lá ver as relações entre religião e morte. Nas religiões politeístas,
Em muitos casos, o Deus da morte é um dos deuses mais temidos e respeitados. Em religiões como o cristianismo, a morte é um inimigo vencido e Deus, após o falecimento da pessoa, pode conceder a ela a vida eterna. Olha aí, no politeísmo e no cristianismo. Vamos ver também um pouco mais. Entre os ritos religiosos, os funerais estão entre os momentos de maior importância e até mesmo de grande solenidade. Mas a morte é sempre vista como uma passagem do mundo material para o espiritual e para a plenitude da vida. As religiões, elas veem a morte ou a vida após a morte como a plenitude da vida. Então, o anjo da morte, na verdade, ele tem essa missão de conduzir a pessoa para a vida plena, a vida com Deus, com seus ancestrais, com seus antepassados, a vida onde já não vai haver sofrimento, sofrimento material, físico, vai ser superado. Olha que interessante essa aula de hoje. Nós vimos 4 conceitos que estão presentes aí em todas as religiões, em todas as tradições religiosas, em todos os livros sagrados, livros religiosos, para que a gente possa entender também esse processo da formação da doutrina de muitas religiões. Nós também podemos ver como algumas tradições, de forma mais detalhada, entendem e formulam esses conceitos de pessoa, de mundo, de vida e de morte. Que a gente realmente possa, a partir daí, entender também esse processo e começar a ver esses elementos com outros olhos, começar a ver esses elementos de uma forma mais plena, mais leve, mais suave, principalmente a questão da morte, que ainda nos traz tanto sofrimento quando nós perdemos um ente querido. Então, queridos alunos, muito obrigado pela participação e pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro.